Então, a fibromialgia é uma doença que é assim, é uma doença sem causa específica. A gente sabe que alguns fatores estão relacionados, como estresse, obesidade, ele afeta mais as mulheres do que os homens, né? Mas ainda não tem uma causa específica. Onde dói? Tem paciente que chega no consultório e ele fala, doutor, dói da ponta do cabelo até o dedão do pé. Nem então, consegue identificar direito, não consegue identificar. Então, você identifica por pontos gatilhos, que a gente chama, e a gente faz o diagnóstico da fibromialgia. O tratamento, às vezes, é complicado. Hoje, a gente usa muitos os antidepressivos para melhorar a situação desse paciente, porque muitas vezes está relacionado com a depressão, e exatamente o que foi pedido. Atividade física, o RPG, uma melhora da postura, atividade física, a acupuntura também é uma coisa que funciona muito bem, porque você consegue diminuir a quantidade de drogas dadas por esses pacientes. E o paciente precisa ter paciência, porque é uma doença que ela acaba sozinho. O que a gente faz? A gente melhora os sintomas do paciente. Eu tive um paciente uma vez, um homem, que levou 11 anos para a gente tratar a fibromialgia. 11 anos. Ele chegou a ser internado 3 vezes no hospital, achando que estava tendo um infarto e era fibromialgia. Então, é uma coisa que você precisa ter paciência, vai tratando, é um paciente que reclama porque ele sente dor, a família precisa às vezes ser tratada junto, porque é ruim conviver com uma pessoa de dor, com dor, mas tem que ser entendido. Mas tem tratamento, precisa insistir no tratamento, que a coisa funciona muito bem. Outra dúvida, olha que bonitinho, o Lucas, tem 15 anos. Ligou, mandou aqui as dúvidas dele, ele diz o seguinte, ultimamente ando sentindo dores na região lombar, no meio, assim, das costas e às vezes um pouco acima. Gostaria de saber o que está acontecendo e como impedir essa dor. Primeira coisa é procurar um ortopedista, né? Porque para fazer diagnóstico, várias coisas, várias doenças podem estar causando dor, né? Pode ser simplesmente aquelas chamadas dores do crescimento, mas podem ter outras alterações ósseas, desvios na coluna, como a escoliose ou escorregamento de vértebras. Então isso precisa se passar com o ortopedista para ele poder fazer a investigação. Tá. Então, nada de ficar se automedicando, pendurando na porta para colocar a coluna no lugar, deitando nisso, naquilo e chacoalhando o corpo em bolinhas, só o ortopedista, né? Sim. Outra dúvida que chegou aqui é do Paulo Rogério. Minha mãe vai operar a bacia e precisa ser colocada uma prótese. Essa prótese pode ser nacional ou a melhor é importada? E qual o tempo de recuperação? Essa pergunta é complicada, né? É complicada no aspecto financeiro, na tecnologia nacional. Existem materiais nacionais muito bons. O que a gente observa é o seguinte, a maior incidência de complicações são nos materiais nacionais. Não que importado não tenha, tá? Mas o nacional você acaba tendo algumas complicações. Fazer um material, um implante, é uma coisa extremamente complicada. Exige muita tecnologia, então a gente observa isso. O material nacional tem uma tendência maior a ter complicação, tá? O que eu recomendo? Que ele veja as empresas que vão ser fornecidas, provavelmente pelo plano de saúde, né? Entra na internet, vê se são empresas idôneas que você tem, porque existem empresas importadas que também são problemáticas. Tá? Sim. As que normalmente chegam no Brasil são empresas boas. A Anvisa faz um controle muito grande. Então, o que eu posso falar? Que as importadas costumam complicar menos. E o tempo de recuperação é grande? Depende do paciente. Normalmente o paciente com 4 dias ele já está pronto para ir para casa. Tá? Então o que a gente faz? 1 a 2 dias, esse paciente já fica acamado, mas ainda já fazendo a fisioterapia. 2, no terceiro dia, terceiro pós-operatório já dá para andar. No quarto pós-operatório, se estiver bem, já dá para ir para casa. Mas depende do paciente, do tipo da cirurgia que foi feita. E cada corpo reage de um jeito. De uma forma diferente, exatamente. Você tem que lembrar que esses pacientes, normalmente são pacientes com um pouco mais de idade e que têm complicações clínicas associadas. Outra dúvida que chegou aqui é da Márcia. Tenho 28 anos e obtive, trabalhando numa empresa, tendinite no joelho direito. Fiz fisioterapia, tomei medicamentos com acompanhamento médico e melhorou por muito tempo. Só que agora as dores voltaram e piores. Às vezes, chego a perder a sustentabilidade do joelho e, por conta disso, também o equilíbrio. Não consigo marcar ortopedista no meu convênio por ser apenas o único lugar que atende o mesmo e atende tanta gente. Por conta própria, comecei a fazer caminhadas e houve uma grande melhora. O incômodo só volta depois de alguns dias sem fazer o exercício. Estou fazendo a coisa certa? Sei que preciso passar no médico e estou vendo possíveis lugares para me atenderem.
Veja, ela está melhorando, né? Então, a gente sempre recomenda atividade física. O ideal seria ela primeiro ter passado no médico para começar o tratamento. E provavelmente o médico ia mandar ela fazer atividade física, ela está melhorando. O ideal seria passar no médico. Se ela está melhorando, realmente, esse é um caminho. Mas não, ela precisa ser avaliada por alguém. Nada substitui. Não, exatamente. Última pergunta. Geni, quando a pessoa já está com o tendão do ombro rompido, quais as soluções? Ou só a cirurgia mesmo? Tudo depende do paciente. Eu mesmo, quando o paciente chega no consultório com a ruptura do tendão, a gente sempre tenta o tratamento conservador. Por quê? Porque se você avaliar, existem às vezes músculos que podem compensar parcialmente essa ruptura e o paciente fica sem dor. Outros não, outros é necessário o tratamento cirúrgico. E aí hoje a gente faz via artroscópica, que faz 3 furinhos no ombro, com uma recuperação muito rápida. Muitas vezes o paciente opera de manhã, no final da tarde já está indo para casa. Então, é aquilo que a gente fala, caso a caso. O tratamento cirúrgico funciona muito bem, mas o tratamento conservador também tem seu espaço. E aí que é importante você ter, como sempre, né, um médico que você confie, para que você tire suas dúvidas, veja a opinião desse médico e que você faça a sua parte. É verdade. Porque não adianta a gente inquirir milhares de médicos se você não confia em nenhum deles. A empatia médico-paciente é uma coisa importante, dentro dos dois lados. Claro, né? E quando o paciente confia no médico, ele tem um resultado melhor. E aquela história que cirurgia na coluna pode deixar a pessoa paralítica, é coisa de bem antigamente. É coisa de muito antigamente, ainda bem. Ainda bem. Normalmente, a cirurgia de coluna, a recuperação é rápida desses pacientes? Normalmente funciona assim. A gente, no dia seguinte, já põe o paciente para andar, de 2 a 3 dias no hospital, dependendo de caso. Mas a média é mais ou menos essa daí, né? Tem casos que a gente precisa deixar um pouco mais, dependendo do procedimento. Mas hoje, como a gente opera muito, e a gente observa que quanto mais rápido o paciente se movimentar, melhor a recuperação. Infelizmente, hoje a gente percebe que pessoas muito jovens, crianças, às vezes, têm problemas sérios de coluna pela má postura, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, hoje se observa mais. Então, você faz um diagnóstico melhor, mais precoce, você tem tecnologia para detectar problemas que antigamente a gente não previa. A história, a coluna está torta. Às vezes ia se vê isso daí quando você já tinha um desvio extremamente importante. Hoje, nesses trabalhos das escolas, o professor de educação física já tem condições de, pelo menos, perceber que tem alguma coisa errada. E aí ele encaminha para a pessoa certa. E precisa observar, dor em coluna de criança é uma coisa que precisa ser observada. Precisa passar no médico, precisa ver, porque não é comum. Então, precisa ficar mais atento. Qualquer dúvida que você tenha em relação à ortopedia, você pode entrar em contato com a gente, o Dr. Rogério Limão, retorna e a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Kátia, e boa convite. cirurgia, viu? Obrigado. Tchau, tchau.